Faculdade de psicanálise. Que isso? Faculdade agora tem bacharel. É Começou em mesmo? janeiro. Que? Já deixei gravado. Bacharelado? E junta muito com a minha área, principalmente agora que vai ter o psicossocial. Nossa, Aí eu falei assim, cara, vai virar um leque. Mas legal, né? legal. Legal. E aí eu tava querendo conversar com o senhor sobre isso. Tá, a gente conversa. Não dói nada, né? Não dói muito. Tranquilo. Não, o bolso vai. Bom, no meu 96 é isso? Vê se está aí 96. 9h25. Não, então espera mais um pouco. Se você não tem nome, coloque o nome. Ou então cale-se para sempre. Deve ter uma caneta aí, deve, tem. Está aprendendo essa doutrina dos presbiterianos. Agora vai ser crente. Agora pode batizar. Hein, Silvio? Bom dia. Bom dia. Vamos passar para cá primeiro. Convertidos. Meu pai do céu. Vou te falar uma coisa engraçada. Tem pescador que pega no rio, difícil, né? Tem pescador que pega em lago, também é difícil. Tem pescador que pega no aquário. Aí é mais difícil ainda. Ela tem que tirar os peixes para colocar o anzol. Pescando em aquário. Você viu? É o típico fariseu mesmo, clássico. Pescando em aquário, Lenise. Samuel, deixa eu dar só uma ajustadinha assim de lado, ó. Pra cá, assim, ó. De lado? Aí, mais um pouquinho, aí. Deu, aí pega todo mundo, né? É. O que você acha? Ah, mas se ele gostou de qualquer coisa, depois você... Crente, convertido, Deus abençoe. Só falta a água da CCB, que é pura. Aquela. Eu não tô crente. Ih, você não vai. Você é Jezabel. Muito bem, gente. 9h30 é isso, Samuel? 1 minuto ainda. 28. Não, vai esperar. Tudo bem, minha irmã? Não é paz do Senhor, é paz de Deus. Fala direito. Brincadeira. Eu acho legal cumprimentar assim, paz de Deus. Mas não pode ser formalismo puro. Mas quando sai do coração, eu acho legal. Não tem problema. O problema é que fica só um vício eclesiástico. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Ô, crente. Vai te dar aula, tá? Te dar aula. Sã doutrina, mano, pura. Bom dia, tudo bem? Banana. Os meninos? As crianças? Pra você mesmo? Potássio? Posso paquerar essa patrulha de fogo ali? Juízo, hein? Ela vai te levar para aquele lado lá dos pentecostais. Você é presbiteriano, fala para ela. Fala para ela. Tem, ó, é nós aqui, ó, mano. No sangue, que nem corintiano. Igualzinho, já nasce. Aliás, ontem era para ser 6-2, não 4-2. Pronto. Olha, eu fui cutucar. Muito bem, gente. Nós estamos estudando a doutrina da salvação.
Mas não é possível. Aí eu pergunto antes de entrar, você quer a chave do meu carro? Você quer a chave da porta? Agora quer o celular. Só um minuto. Aproveita, hein? Eu vou fingir que eu sou bonzinho aqui no meio dos outros. Bom dia. Ô Benjamin, você fica gritando um no culto ontem, eu ouvi, tá? Ó, ô Benjamin. Cadê? Rebenta. Muito bem. Então nós estamos estudando em Romanos a doutrina da salvação, não é isso? Salvação. Por que surgiu a salvação? Alguma coisa motivou Deus a salvar o homem. O que era? O quê? A queda. Né? A queda. Se o homem não tivesse caído, não teria salvação. Aliás, nós temos uma divisão dentro da doutrina da igreja presbiteriana, tá? Eu deixei uma pergunta para vocês. Deus salvou o homem porque ele caiu? Ou Deus quis que o homem caísse para salvá-lo? Vocês estão entendendo o pensamento? Deus salvou o homem porque ele caiu? Ou Deus deixou o homem cair para salvá-lo? Ou Deus fez o homem sabendo que ele cair, mas ele não queria saber se ele caiu, ele queria salvá-lo? Ou seja, a queda é responsabilidade do homem ou responsabilidade de Deus? Fala, do homem, certo? Mas se for do homem, então Deus foi covarde, por que deixou ele cair? Mesmo sabendo que ele ia cair. Você viu como é que é difícil a teologia? Se Deus sabia que o homem ia cair, por que ele permitiu? Hein? Que ele queria. Você vem de que igreja, menina? Qual que é a sua fé? Porque, na verdade, Deus quer a sua própria glória. Você pode dizer o seguinte, então, Cleni, Deus é um narcisista. Ué. Porque Deus sabe que o homem só pode encontrar sentido para a vida quando ele volta aonde? Na origem dele. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Enquanto ele não exibir no mundo, externar no mundo, a imagem e semelhança de Deus, ele não é pleno. Ele só é pleno quando ele é feito para o original. Vou dar um exemplo. Você tem um protozoário, uma ameba, qualquer coisa. Ela tem um propósito na Terra. Né? O Sol tem um propósito, a natureza tem um propósito, as estações têm um propósito. A gente chama isso de teleologia. Isto é, todas as coisas têm um propósito para Deus. Todas. Todas. Então, quando Deus faz o homem, ele faz o homem com um propósito, glorificá-lo. Mas Deus poderia fazer o homem para glorificar a si mesmo? Poderia. Mas ele ia encontrar a origem dele, ia só buscando buraco, e nunca ia chegar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde você vai? Geralmente você pergunta, quem é você? Aí você fala, sou estudante, sou filho do Rafael. Isso não é quem, isso é o quê? Quem é você? Não é? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder para sermos humanos. Uma ameba, um protozoário, um crustáceo, um coleóptero, um hemíptero, o que você quiser. O que ele vive? Ele vive para nascer, alimentar, reproduzir e morrer. Mais nada. Nasce, se alimenta, reproduz e morre. Não é teleológico, não tem um propósito dele ter. O propósito dele não é eterno, ele tem um propósito aqui na Terra, num tempo, num período de tempo. Vocês já viram quando chove aqui na cidade, quando acende a luz, aquele monte de bichinho de uma vez só para dentro do seu quarto? Ele é feito para aquilo. Ele vive 24 horas já com asa, reproduz e logo depois morre. Que existe um propósito, uma teleologia, um propósito para as coisas existirem no mundo. Qual é o propósito do homem? É isso. Amar a Deus e glorificá-lo para sempre. Vou usar uma palavra melhor, da língua inglesa, que é onde está escrito isso aí.
que é da nossa confissão de fé de Westminster. Adorar a Deus e curti-lo para sempre. Adorar é isso, usufruir dele para sempre. Ô Sandra, já aprendeu essa doutrina ou não? Você é infralapsariana ou supralapsariana? Rafael, ela não te ensinou certo. Muito bem. Então, dentro da doutrina presbiteriana, tem os supralapsarianos, supra, acima do lapso, acima da queda, e o infralapsariano, abaixo da queda. Eu sou infralapsariano. Ou seja, Deus não criou o homem com propósito, com a teleologia, com o propósito de cair. Não. Ele criou o homem com o propósito de ser santo. Correto? Entenderam? Então eu sou infralapsariano. Então Deus salvou o homem por causa da queda. Não deixou o homem cair para salvá-lo. Tá? Ok. Então, já que eu sou infralapsariano, quando eu tiver, é isso que eu falo, pressuposto. Quando eu começar a ler a Bíblia, eu não vou ler como supralapsariano. Eu vou ler como infralapsariano. Isto é, aquele que tem a tese de que Deus criou o homem para ser santo. Muito bem. Antes do homem cair, a pergunta que eu deixei, agora eu quero ver a minha conspícua douta classe responder. Minha egrégia classe responder. A minha sapiente classe responder. Vamos lá. Adão, quando foi criado como Eva, ele foi criado santo ou inocente? Quem falou? Você é tão miserável. Por quê? Por que não era santo? Ele não foi criado em imagem e semelhança de Deus, Humberto? Por que ele não era santo? A gente só pode ser santo quando passa no teste. Correto, Sandra? Se ele não foi provado para provar que é santo, então ele não era santo, ele era inocente. Agora, não é pelo fato, Vera, que ele ter sido criado inocente, que ele era tendente ao pecado. Não era. Olha a palavra. Propensão, queda, inclinação. Eu sei que é uma coisa muito teórica, mas é verdade. É muito subjetiva. Depois eu vou entrar na prática. Quando Deus criou, preste atenção, vocês têm que aprender isso, porque isso é básico na teologia reformada, ou na Bíblia. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem com tendência para o pecado. Não. Ele criou o homem com tendência, olha a palavra, tendência para a santidade. Sabe aquele boneco João Bobo? Sim. O Adão foi criado para cá. Para ele inclinar para lá, para onde ele foi, teve que acontecer alguma coisa dentro da natureza dele. Deu para entender, cara? Então me explica agora. Vamos, você toca guitarra como ninguém, agora explica. Não é? Então o homem foi criado com... Cleri, anota aí, o Rubão anotava tudo esse negócio aí, tá? O homem foi criado com inclinação para a santidade. Sem a serpente, sem o Satanás, Camilo, o João Bobo ia cair sempre para cá, a santidade. Aconteceu uma coisa lá dentro da natureza dele, que ele fez assim, ó, e ficou para lá. Pecare, non pecare, non pecare. Vamos lá, Vera. Pecare, pode ser, pecare, non pecare, agora, não pecare, não pode não pecar. Você pensa que teologia é brincadeirinha? Estão entendendo? Então Deus criou o homem com inclinação para a santidade. Aconteceu um acidente dentro dele. E o pecado, aí eu sou infralapsariano, eu posso dizer acidente. O acidente a gente não pensa, acontece. Como eu sou infralapsariano, eu posso dizer, aconteceu um acidente no homem.
O supralapsariano não pode falar isso. Não foi acidente, foi um caso que tinha que acontecer. Notou a diferença? Notou ou não? Muito bem. Quando Deus criou esse homem, ele precisava de ver se ele era santo. Como é que ele ia ver que ele era santo? Não é teoricamente só porque Deus fez ele santo. Ele tinha que passar um teste. Vamos ver se você gosta de santidade. Vamos ver se você gosta de santidade. Ele disse, mas eu prefiro para cá. Isso se chama queda, né? Supralapso e infralapso. Lapso, queda. Eu tive um lapso de memória, uma queda. Então Deus, para salvar esse homem, eu sou infralapsariano, e eu espero que vocês sejam também. Se um dia você ouvir um pregador, ele é supralapsariano, ele é mais calvinista do que calvino, ele é mais presbiteriano do que o presbiteriano, não é? Então, nesse caso, Deus criou o homem não santo, com inclinação para a santidade. Aconteceu um acidente na vida dele, que nós chamamos de pecado. E o pecado transformou a natureza dele e ele fez assim. E ficou lá, torto. Aí tem que vir um ortopedista divino, fazer cirurgia toda semana, todo dia, um mês inteiro, o ano inteiro, até morrer, arrumando ele, para que ele seja aprumado como o original. Só tem uma pessoa, um homem no mundo igual ao original, Jesus. Ele é igual ao original. Só que quando Adão foi colocar, Deus, vamos ver Adão ser santo, ele disse, eu acho legal esse negócio de viver com o Senhor aqui, mas esse negócio aqui é muito bom, é que nem quem tem diabetes comer doce, ou quem cheira farinha, ele fica louco com aquilo, nós aqui, ó. Tá? A não ser que viesse um ortopedista da graça, Sandra, e começasse a trabalhar com a gente, ajeitando a gente. É o que nós chamamos de santificação. O que é santificação? Deus acertando a nossa tortuosidade, não é? Que, rapaz? Esse cara só dá trabalho, chega atrasado, entra na frente da gente, empurra a gente. Muito bem. Então nós estamos entrando no capítulo 5 sobre salvação. Eu quero citar algumas... salvação é o termo genérico, tá? O termo genérico de Deus vir ao mundo através do seu Filho e nos salvar. Chama salvação. Salvação. O livro de Romanos trata, né? Ou salvação ou redenção. Pode ser também, né? Ou redenção. Tem o mesmo aspecto. A redenção ou salvação surgiu em decorrência da queda, do pecado. Nós vimos no capítulo 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso Deus teve que mandar um Salvador, um Redentor. Eu vou tratar algumas derivadas, alguns raios da salvação. Primeiro, vocês vão encontrar isso em Romanos, tá bom? Lá na frente a gente vai encontrar isso. Adoção. Propiciação. E principalmente, ele vai falar de uma coisa. É o que nós vamos falar agora. Foi a tese principal de Paulo, embora ele trate todas dessas, que mais ou menos vem da salvação, ele trata desse tema com maior clareza. Esse tema foi o tema que levou Lutero à reforma do século XVI. A igreja protestante só se tornou igreja protestante a partir do século XVI, de Lutero, tá? Que é a reforma religiosa. Antigamente era igreja. De que igreja é? Só da igreja cristã. A igreja romana só passou o nome romano a partir do século VI, né, com Gregório, com o Papa Gregório. Ela passou a ser Santa Igreja Católica Romana. Quer dizer, Roma era o centro. Por que teve que fazer isso, gente? Tem um fundamento histórico. Havia duas igrejas numa só, grandes, imensas. Uma era a igreja do Oriente, a outra era a igreja do Ocidente. Mas era a mesma igreja, se reuniam, tratavam de assuntos teológicos e tal. E começaram a surgir alguns problemas. Os gatos ficaram muito grandes, e o balaio era pequeno. Eles estão começando, o bispo de Constantinopla,
o de Alexandria, da Ásia, ele começou a discordar com o bispo do Ocidente, que era Roma. Eram muitos bispos. E no Ocidente foi concentrando, e ficou um bispo em Roma. Era um bispo poderoso, é o Papa. É um bispo poderoso que fazia isso. Lá na igreja grega, também foi a mesma coisa no Ocidente, no Oriente. Os bispos foram crescendo e ficou um grande bispo em Alexandria. Então, tinham 2 grandes bispos que governavam 2 grandes regiões de uma só igreja. Tá bom? Aí eles inventaram uma desculpa chamada Theotokos. Quem já foi grávida aí e o médico mandou fazer uma tocografia? Já viu? Já ouviram falar nisso? Tocografia, a palavra tokos quer dizer mãe. Você é uma filha do tokos, filha da mãe. Né? Então, chamado Theotokos, isto é, mãe de Deus. Qual era a discussão? Eles usaram aquilo apenas como bode expiatório, eles queriam separar mesmo, né? Maria era mãe de Deus ou Maria era portadora de Deus? É porque você é protestante. Maria era o quê? Portadora. Os romanos, de onde nós viemos, nós viemos da cultura ocidental, eles falavam que Maria era mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, Dominus Tecum. Maria era a mãe de Deus. E os de Constantinopla diziam o seguinte: Maria era portadora de Deus. Isso foi uma desculpa. Na verdade, eles queriam o quê? Qual a doutrina que separou as 2 igrejas? A doutrina do Theotokos. Ou filioque, é filho de quem? É Theotokos, melhor. Theotokos, isto é, eles dividiram por causa disso. Essa divisão aconteceu em 1055. Foi a primeira vez que a igreja cristã dividiu. História, isso pode cair no vestibular, pode cair no concurso lá, hein? Eu tenho um grande amigo que estava fazendo concurso para juiz. Ele estava na última fase. E tinha uma pergunta. No intervalo, quando o Papa morre, e quando não elege o outro Papa, nesse interstício, nesse interregno, nesse meio, quem é o responsável pela igreja? Quem sabe? Quem foi católico e vagabundo? Pode falar! Carmelengo. Já viram falar nisso? Hein? Naquele filme lá, O Nome da Rosa, lá que é um subpapa. É um vice-papa. É um Alckmin, é um suco de chuchu. É um suco de chuchu. Isto é, ele exerce o papel de papa nesse interregno. Agora foi eleito papa, o Carmelengo foi descansar, não fez nada. Não é? Então a igreja do Ocidente e do Oriente dividiram no ano de 1055, por causa dessa questão do Theotokos. Você pode ouvir falar filioque, é a mesma coisa. Maria é portadora de Deus ou Maria é mãe de Deus? Essa foi a grande questão que dividiu a igreja. A segunda vez que a igreja agora dividiu foi com a Reforma Protestante, por causa da justificação pela fé. O que tem a ver isso? Tem tudo a ver. O problema nosso, agora eu falo, eu sou protestante, eu também falo isso, mas está errado. Não é justificação pela fé. Preste atenção. Justificação pela fé eles não falam isso. Protestante vagabundo. Porque se você se for na doutrina do CCB, eles falam da fé em Jesus, que você é justificado pela fé. Mas não, somente não. Mas a igreja católica fala que a salvação é pelas obras. Não é. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Igualzinho a gente que foi morto, foi concebido por obra de Maria, morreu, derramou seu sangue, nos perdoou, ressuscitou o terceiro dia, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na igreja de Cristo. Esse foi a igreja católica. Creio na igreja de Cristo, eu creio. Eu posso rezar com eles igualzinho, quando chegar e divide. Eu creio na igreja, não na igreja católica romana. Eu creio na igreja. E tem da minha igreja lá na igreja católica. Tem gente séria lá. Da minha igreja. A doutrina não salva, que tudo errado. Mas ele é crente.
A justificação somente, guarda essa palavrinha. Os protestantes falam salvação pela fé. Pela fé não, pela fé somente. Porque aí eu me torno o quê? Restrito. Eu me torno exclusivo. Jesus é exclusivo. Por exemplo, a igreja adventista prega igual a gente, salvação pela fé. Mas o sábado não é somente. Essa palavra muda tudo. Até nós que somos presbiterianos precisamos de aprender a falar isso. Eu tenho muitos colegas teólogos, a pregação pela fé. Pela fé não, pela fé somente. Porque eu posso incluir, então, cair um monte de coisa que ajuda Jesus a salvar. Ou seja, que dá um encanto, um brilho. Se você falar para um católico romano que conhece teologia, fala, não, se vocês são salvos pela obra, não. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Onde você aprendeu isso, seu protestante? Conosco. Aí você fala, mas é pela fé em Jesus Cristo somente? Aí não, aí muda. Não, mas aí tem um monte de coisa, de doutrina, aí já não é mais somente. Você quer fechar? Você pergunta somente. Aí você fecha a conversa. Se ele não falar que é somente, ele não é protestante. Não estou dizendo que ele não é crente, que não vai para o céu. Não. Ele não é reformado. Porque os reformados pregam a salvação pela fé. Não ouvi? Somente, mais nada. Então, essa é a grande doutrina de Paulo na carta aos Romanos. Lembra do gentio caído, lembra do judeu caído, lembra de todos os caídos. Como é que Deus pode redimir o pecador? Justificando-o pela fé somente. Mas somente? Não precisa mais nada, nem na igreja? Não. Nem ser batizado? Não. Não precisa. Claro que se eu me converti, eu vou me batizar, mas eu preciso ser batizado para... Não. Porque aí a fé não, o batismo não pode ajudar a salvação. É só a fé. Não é? O sábado não pode ajudar a salvação. A minha gravata não pode ajudar a salvação. Não vale nada, isso aqui é uma porcaria. Isso não vale nada, joga no lixo. Você brincar com Deus. Falar que eu tenho que tirar o brinco para ser salvo, tirar o cabelo, colocar o cabeça, tira o sapato, põe o tênis, tira a barba, põe o bigode. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é mérito. Seja o que for, é meritocracia. A salvação não tem mérito, a salvação é pela fé somente. Mas somente, nada se isso dá, nada. Por isso que, aquilo que eu estou falando lá em Gálatas, a fé em Jesus Cristo me torna livre. Por isso que a salvação em Gálatas é a liberdade cristã. O que eles queriam fazer em Gálatas? Enfiar metade do judaísmo lá dentro. E nós somos salvos pela fé somente. Acabou. Não, mas você não pode ser salvo com essa camisa rosa aí, mano. Quem é você? Você é homem ou não é? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, você não pode. Olha bem, você... O protestante é um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Veja bem. Você tem uma reunião de oração lá na sua casa. E tem um culto no domingo. Aí tem uma reunião na quarta-feira na sua casa e no culto no domingo. Você é capaz de sair daquela reuniãozinha de quarta-feira, entre aspas, cultinho, brincando, é quarta-feira, não tem problema. Domingo tem. Qual é a diferença, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós? Qual a diferença de uma reunião com 5 pessoas e de uma reunião no domingo, que tem coral, tem tudo, Marília? Qual a diferença? Você é homem ou não é? Fala, qual a diferença? Nenhuma diferença. Mas no domingo não. Nossa, eu estou com a consciência pesada. Por quê? Eu faltei do culto do domingo. E na quarta-feira que você não foi, no seu grupinho. Viu como nós somos hipócritas? É porque a gente não guarda, Sandra. Isso aqui, na verdade, nós praticamos a salvação por mérito. Se você não pode ir na quarta, também não pode ir no domingo, sem consciência. Qual é o problema de você ter que fazer um trabalho especial no domingo, Zé? Você vai lá no condomínio fazer um trabalho no domingo. Você não pode ir. Como não? A não ser que você seja dominguista, em vez de ser sabatista. Virou dominguista. E sai do sábado e cai no domingo. Aí você não é mais sabatista, você é dominguista. Então,
Você não pode consertar aquele problema lá, nem a Maria ir para o hospital fazer plantão. Não pode. Não pode, pecado. Meu Deus do céu, mas nós somos assim o tempo inteiro. Agora eu vou pegar vocês. Fala baixinho. Por que no domingo de manhã os presbíteros vêm sem gravata e à noite não? Responda se você for homem. Vamos, Marília, você é protestante. Você não sabe? É o quê? Mas não tem sim. O ser de terno é muito mais santo. Calé, você não sabe disso. Velha protestante. Que vergonha. Você acabou comigo agora. É a mesma coisa que a gente cantar de toga na ceia e nos outros cultos a gente cantar com a roupa que a gente combina. Mesma coisa. Não tem nada. Mas o cultural não fica só cultural. A consciência pesada dele é muito mais pesada porque ele não foi no domingo do que na quarta-feira. O cultural virou o quê? Espirituoso. Não é espiritual, não? Não. Oh, nós somos judeus. Como está errado? Quando você põe terno, você está dando o melhor de você, a sua melhor roupa para aquela ocasião. Mas qual que é a melhor roupa para você? É a mesma? Tá, a melhor roupa para você é a minha melhor roupa para mim? Então. Mas aí entrou nessa história exatamente o que ela falou. Justifica. Aí tirou somente. Somente. Na Maranata era o contrário. Eu estou falando de igreja, cara. Você ia sem paletó. Quando estava calor, você podia ir sem paletó. Com calor, pode. Paletó era Na CCB também é assim, tá? Agora, eu vou. Presbiteriana não, tá? Presbiteriana não vai. Presbiteriana não é assim, não. Hein? Você está no inferno, meu filho. A gente fica brincando assim, eu posso falar porque eu sou protestante. Eu sou protestante de útero, de raiz. Eu posso falar. Deixa eu falar. A nossa religião, qualquer outra, está cheia de Marias, cheia de ídolos. Cheia. O cristianismo, tá, pela fé somente, ele nos liberta. O pior é que tem alguns, antigamente, justificavam dentro da própria Bíblia fazer essas outras Marias. As outras Marias. Agora estão invertendo até o que dentro da própria Bíblia, inventando regras que não tem nem da onde puxar. Não tem nem jeito de tirar. Agora vocês entenderam a palavrinha aqui? Eu posso falar de igreja protestante, vocês não. Porque eu nasci nela. Eu sou formado nela. Minha teologia toda é protestante. Nós somos cheios de Maria. Ave Maria, cheio. Rogai por nós, porque está difícil, mano. A liberdade que Jesus nos dá, ela é tão livre. A fé nos liberta tanto, tanto, que a gente é capaz de perdoar o inimigo. Porque nós somos livres de quem? De nós mesmos. Não é só do seu gostinho, não. Nós somos livres de nós mesmos. A gente é capaz, só o cristão pode ser capaz, não estou dizendo que faz, tomar um tapa na cara e virar outro. Simbolicamente, óbvio. E virar. O cristianismo é a única religião que nos liberta disso. A única. Porque nós somos livres. Quando eu falo livre, livre de mim mesmo. Da minha inclinação adâmica. Certo? Agora ele vai me consertando. Estou me ajeitando ainda. Igual aqueles espelhos disfórmicos, né? Você olha no espelho, está assim, está gordo aqui, magro aqui. A gente é assim. E Jesus vai trabalhando, o Espírito Santo vai santificando a nossa vida. Então, justificação pela fé somente. O que é justificação? Guarda isso que eu estou falando agora, anote, guarde. Eu tinha um colega, pastor presbiteriano, ele admirava muito um pregador. Eu também, eu sou um retalho de muitos pregadores, né? Inclusive o seu avô, sou um retalho de muitos pregadores. Por isso que eu sou original, porque eu não pareço com ninguém, eu tenho um pedaço de todo mundo, né? Ok. Tudo que eu tenho de bom vem de outro, tá? Pode estar certo, não estou brincando não. O cara era tão apaixonado com o pregador, ele estava ouvindo, e quando ele ia pregar no seminário, todo mundo lotava o seminário.
Aí o pregador ficou muito emocionado na época, chamado Miguel Riso. Ele ficou muito emocionado e ele chorou. E o seminarista copiava tanto, ele abriu parênteses, chorar aqui, e continuou. Quer dizer, quando ele for pregar esse sermão, ele vai chorar ali. Né? Ele era tão parecido, ele queria imitar tanto, que até na hora de chorar, ele queria chorar igual. Né? Eu tenho muitos colegas, hoje são pregadores também, que foram meus discípulos. E a gente vê muitas características dele. Vocês já viram os pregadores da Universal, tudo com mãozinha assim? Já viram? Todos os pastores da Universal, igual quem? Igual Edir Macedo. Repara, igual. Vocês não olham, vocês não reparam. Põe reparo, como diz o caipira. Põe reparo, todos eles são iguais, falam iguais, entonação igual, não é? 5 dedinhos assim. E tu não repara, mano. É tudo igual. Bom, agora, o que é justificação pela fé? É o ato, eu estou inventando isso, é o ato de Cristo, pelo qual, diante do seu Pai, o Supremo Juiz, ele paga todas as minhas dívidas. É o ato pelo qual o advogado, o meu juiz, diante do grande juiz da terra, o meu advogado paga do seu bolso. Ele imputa, o advogado fala, imputa, coloca, põe justiça em mim. Lembra que a gente é assim? Lembra? Mas ele imputa todas as tortuosidades minhas. Ele paga através do seu ato vicário. Você sabe o que é vicário? Lembra do vigário que está no lugar de Deus? Que ali, falei do vicário semana passada. Guarda esses nomes. É um ato vicário de Cristo através do qual ele imputa em mim a sua, dele, advogado, a sua justiça. Ele imputa em mim a justiça dele. E pega a minha tortuosidade. E imputa, me paga a justiça. É como se você tivesse, guarda isso, gente, justificação pela fé. É como se você tivesse endividado num banco, uma dívida trilhardária, impagável. E aí, eu contrato um advogado, ele é multimilionário. Estou usando hipérbole só para a gente entender, mas é muito mais do que isso. Ele chega e diz, quanto que o Cícero deve? Ah, ele deve alguns trilhões de dólares. Só? Está pago. Aí o cara do banco fala, mas como pago? Está pago. Agora, pagou. Olha se ele deve alguma coisa. Aí o cara do banco fala, não deve nada. Mas ele não pagou nada. Mas ele não deve. Ele não pagou R$1, mas ele não deve nada. Alguém pagou a dívida minha lá no banco. Pode falar, filho. Que aqui você não pode falar, mulher não fala aqui não, meu. Tá pensando o quê, ó? Tá confundindo a minha igreja? No caso, você deu uma, né? Um exemplo. Um exemplo. Mas essa pessoa não deve nada para esse que pagou? No caso, a gente não deve as boas obras por ele já ter pago a nossa salvação? Não. Não que a gente que as boas obras vai salvar, mas não devemos fazer. Não, dever não. Não, salve? você faz por amor, por gratidão. Mas não por dever. Porque se eu dever, eu estou ajudando. Olha lá, somente. Porque se eu dever, eu estou ajudando ele a pagar, não estou? É dever, dívida. Pagou, ele já me Então, para que você quer pagar de novo? Eu não devo nada a ele. Por que você quer pagar um realzinho para pagar o trilhão? É isso que você quer dar para ele para ele ficar alegre? Ai, que alegrinha, que bonitinho. Você vai pagar o que ele te pagou? Não pagar, mas assim... Aí, não, boas obras é feito... Não, então você está... O pensamento é errado. As boas obras é por causa de quê? É uma boa pergunta. Por gratidão. Por gratidão. Só. Mas pagar, não. Se você for pagar, ele vai ficar com raiva de você. É a mesma coisa se você comprar um presente de aniversário para o seu filho, caríssimo, aí chega com um realzinho, sabe aquelas moedinhas de... Mamãe, eu te ajudo. Eu sei que você não pode. Filho, olha aqui. Mamãe, eu te agradeço muito, porque eu sei que vocês... Tudo bem, filho, aí eu aceito. O que te leva às obras é a gratidão. E mais do que a gratidão, é o amor por ele. O amor por ele. Vou pagar o quê, Santa Maria? São José. Pagar o quê? Olha lá. Ainda para a consciência que não é por mim mesmo que eu faço, né? É por ele, né?
E são coisas muito mais complicadas, né? Porque você vai cair numa enrascada danada. Você faz um bem, depois você faz um mal. Aí você faz um bem e faz um mal. Faz um bem e Jesus fica alegre e triste, alegre e triste, alegre e triste. E você vai entrar numa enrascada espiritual que não tem saída. Até porque é impagável. E porque é impagável. Agora, se você responder por amor e por gratidão, isso é muito bonito. Lembra aquela mulher que chegou perto de Jesus, lavou os pés dele com as lágrimas, enxugou com os cabelos? O que ela estava fazendo? Estava pagando? Não. Ela estava adorando o Salvador por aquilo que ela fez por ele. Ela era uma prostituta. Ela não estava fazendo isso porque devia. Ela sabia que não podia pagar. Ela estava fazendo isso por amor ao seu Salvador. Olha a palavra somente. Muito bem. Então, Pastor, só o senhor falou somente pela fé, mas é só para entender em relação à semântica disso. tá? Porque assim, quando Jesus fala na cruz, que ele fala, está consumado, Consumado. né, que ele fala, Acabou. Está pago. o pagamento perfeito, Pago. está pago. Então assim, eu sou salvo pelo pagamento de Cristo na cruz, ou eu sou salvo pela fé? Porque assim, são coisas diferentes, um é o pagamento. Tá ok, entendi, já entendi. Ele está dizendo, então, porque nós podemos cair na enrascada. Bolão, o sacrifício de Cristo tem poder para perdoar o mundo inteiro? Tem. E todo mundo é perdoado? É a pergunta que ele está fazendo. Ele já fez o que era dele. Qual que é a nossa resposta àquilo que ele fez? Eu aceito pela fé somente. O que você fez é perfeito. Eu não preciso de fazer mais nada. Agora, como consequência, Milena, como consequência, aí eu vou fazer boas obras por gratidão e por amor. O que Jesus fez, ele fez pelo mundo inteiro. Aquela ideia universalista, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Correto? Correto. Se Deus deu a vida para que todo, então todo tem que ser salvo. Não, porque sacrifício é esse fraco. Se ele morreu por todos, todos têm que ser salvos. Então não precisa de pregar, ninguém vai perder. Nota como você faz um exercício mental errado de um texto, você se enrasca lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Corretíssimo? Deus amou o quê? Deus fez. Para que todo aquele que esse será salvo. Não todo mundo. Porque as pessoas falam, não, Deus salva todo mundo. Não salva todo mundo. Se a fé não vem de nós, Não. o gratuito de Deus escolheu. Ô, presbiteriano, parabéns! Isso é um silo. Mas isso me leva naquele mesmo ponto inicial, de que assim, não é então a fé, é o sacrifício de Jesus na cruz. Não, mas a minha fé é no sacrifício. Se fosse só fé sem sacrifício, não valeria nada. E se fosse só sacrifício sem fé, não valeria nada. Deus dá a salvação e a fé. Viu, seu protestante? Agora nós somos todos. Aí, todo mundo. Então, todo mundo. Veja como o arminiano pensa errado. Como é que ele diminui o valor da salvação. Deixa eu falar uma bobagem para você, Luiz. Não tem um pingo de Jesus que é pingado fora, que perde. Nenhum. Todos eles têm endereço certo e faz o que tem que fazer. Não existe nenhum pecado no mundo que é maior do que uma gota do sangue de Jesus. Ou seja, todo o sangue dele está endereçado, absolutamente vai fazer o que tem que fazer, e faz. Veja quando eu falo soberania de Deus é diferente da Assembleia de Deus, meus irmãos queridos, salvos, lá da Maranata. Veja quando eu falo, Deus é soberano, é diferente. O modo como, porque a soberania que eu falo é absoluta. A soberania deles é relativa, porque tem algumas coisas que Deus não pode fazer. A mim não, ele faz tudo o que ele quer fazer. Então quando eu falo, Deus é soberano, olha a diferença do meu irmão assembleano, meu irmão querido. Ele fala, Deus é soberano, eu falo assim, ó. Mais ou menos. Porque nós estávamos mortos, né? Como é que o morto vai querer? Se ele não tomar uma injeção de vida dentro, ele não levanta para... Que coisa maravilhosa. Então, nós estamos caminhando para algumas coisas complicadas, lá na frente a gente chega lá, mas vamos adiantando aqui. O que é justificação? Vocês querem fazer uma
uma definição sua, a minha definição, é o ato jurídico, estou ficando bonito agora, ó, é o ato jurídico pelo qual o meu advogado chega diante de um juiz implacável, e paga com seu valor, com a sua grana, toda a minha dívida. Tudo. De ontem, de hoje e de amanhã. Porque senão Deus vai limitar o tempo. Se ele me perdoar só agora e para frente, como é que eu vou fazer com esse cara aí? Mas sabe que eu já ouvi pessoas questionando, por exemplo, então, se você é responsável, ou melhor, se Deus tem a soberania da sua salvação, Absoluta. então, você não precisa fazer nada, você vai ser... Nada. Então, eles questionam falando, Não precisa fazer nada, tá ouvindo? refletir a salvação nas suas atitudes, não é? Não, atitude não demonstra nada. É só fé em Jesus. O ladrão da cruz não teve atitude, não teve nada, não teve nada. Aquele pessoal de Corinto, aquela igreja de Corinto tinha atitude de crente, meu. Era chamado meus irmãos. Tira mérito da cabeça, vai pela fé. Paulo dizia uma coisa em Colossenses interessante: assim como recebestes a Cristo Jesus como Senhor, ó, assim como recebestes a Cristo, andai nele. Como, bolão, você recebeu a Cristo como Senhor? Pela fé. Como é que você vai andar? Pela fé, Virgem Maria, pela fé. Se eu acordar de manhã, é possível que eu pegue hoje, mas Deus, eu pela fé vou caminhar. Tem misericórdia de mim, o Senhor já me salvou, eu quero te agradar, o meu sonho é viver como o Senhor. Às vezes eu não consigo, mas eu estou aqui, Senhor. Glória a Deus. Aí eu vou. Faz parte da mudança de vida, né? Hein? Faz parte da mudança de vida. Faz parte do processo, porque nasceu, agora tem que crescer. Aquilo que eu passo a fazer é um reflexo da nova criatura que eu sou, pela transformação que eu sou. Isso que está tendo. Não um cumprimento de um ritual. Não. É só uma expressão da nova criatura. Da nova criatura, senão eu viro fariseu. Entendeu, Bruno? Eu viro fariseu, protestante. E tá assim, ó. Na minha igreja não tem, tá? Não. Você não fala mal da minha igreja. Não. Você quer acabar comigo, eu sei. Sabe o que eu brinco com essas coisas? Para a gente sair da ilusão, essa besteirada, essa bobajaiada. Eu sou de Jesus e acabou. Acabou. Bom. Então, a minha justificação é o ato que Deus fez para resolver. O ato quem fez? Deus. Não. Não, foi o Filho. O Filho, o Deus Filho. É Deus sim, mas vamos saber separar? Vamos? Mas, ó, é O ato que o modo que Deus Filho, Deus, Deus resolveu. Isso. Boa. Boa. tem a dívida moral e espiritual. Não é? Ah, o Rubão ia ficar orgulhoso de ouvir isso. É verdade. É o ato pelo qual Deus, agora a Trindade, perfeito, colocou o Filho para ser a minha justiça e o meu justificador. Opa! Falei mais bonito agora, né? Moral e espiritual. Ele se me tornar a minha justiça e o meu justificador. Ele não só diz que eu sou justificado, ele garante, justificador, ele paga. Então, esse ato pela fé, a justificação é feita pela fé somente. Olha Romanos 5:1, alguém lê para mim? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nota que a palavra não é justificado pela fé, mediante a fé, porque a fé não é dele, foi dada para ele, mediante aquele ato, mediante aquele veículo, ele vai até Deus. É como se a fé fosse um veículo que Deus te deu. Você chegar numa estação impossível de chegar, e chegar lá e diz, como é que você chegou aqui? Ao veículo que o Senhor me deu, a fé. É um veículo pelo qual, esse veículo que Ele mesmo me deu, me conduz até Ele. Por isso que fala lá em Efésios 2, né? A salvação não vem de vós, é pela fé, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Porque se for ato, eu vou fazer um bom, um ruim, Deus fica alegre, Deus fica triste. Não, chega, você é uma pecadora, eu já te salvei. Quando você era pior, eu te salvei. Agora você está mais ou menos, eu não vou te salvar. Agora, com prazer e alegria, eu quero ser igual ao meu Senhor. A minha alegria é ser imitador de Cristo. Eu não tenho nada para dar para Ele. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Esse eu devo para Deus impagável, eu devo para o Filho, para o Espírito, devo para você, para você. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Você acha que eu devo alguma coisa para o diabo? Eu não, está pago. Você acha que eu devo alguma coisa para essa carne velha aqui? Essa carcaça velha? Eu não, está pago. Você acha que eu devo alguma coisa para Deus? Não devo. Ele mesmo pagou essa dívida por mim. Se eu chegar, eu devo alguma coisa para você, Deus? Não, filho, está pago. Aí ele diz, por isso que eu tenho alegria de te adorar. O Senhor é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. O Senhor é um Deus incrível, incrível, espetacular. Que ideia é essa maluca de mandar o seu filho para morrer por mim, para pagar essa dívida no meu lugar? Justificação pela fé. Vou fazer um desafio para vocês, semana que vem, façam um conceito, como a Cleide fez. Cada um de vocês. E a gente vai conversar aqui. Tá? Tragam, semana que vem. Não tem EBD. Não tem EBD por causa do Dia das Mães. Hein? Não tem EBD por causa do Dia das Mães, não é semana que vem? Eu não tenho EBD? Dançou, então. Vou para outra. E a outra também não tem, porque tem lá na sua chácara. É só na quarta, então. Ó, vai ter muito tempo para pensar. Podemos fazer uma discussão. Uma discussão. Isso vale a pena. Vale a pena. Porque não tem importância errar alguma coisinha. Não tem problema, gente. Porque nós vamos aprendendo. Não estamos aqui para tirar 10, não. Nós estamos aqui pela fé, somente. Tá bom? Vale a pena a gente discutir esse conceito de Paulo. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Acabou. Acabou minha crise. Eu não tenho conflito mais com Deus. Não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque Ele pagou por mim. Eu fui justificado. Agora, outra coisa que eu quero falar. Paulo não diz que eu sou justo. Não diz. Ele não diz que eu sou justo. Ele diz que eu sou justificado. Você não vai ver uma vez no Novo Testamento falar, você é justo. Sabe por que Deus não mente? Porque eu não sou. No Antigo Testamento fala assim, o justo viverá pela fé. Esse justo viverá pela fé. É a justiça que ele está falando no Antigo Testamento é em Cristo. O Antigo Testamento também eles eram justificados pela fé. Nós vamos ver no capítulo agora 4, ele vai citar Abraão, ele vai citar um monte de gente para mostrar que a justificação não é pela obra. Exatamente o que ele vai fazer agora. Na próxima aula nós vamos esgotar o capítulo 4. Ele vai mostrar exatamente isso. Por que ele nos chama de justificado? Porque nós não somos justos originais. Nós não somos justos espiritualmente, por nascença. Nós somos, olha a palavra, declarados justos. Por que declaração, bolão? Porque esse aí é um arranjo forense. Cadê o Cícero aqui? Nem aparece. Coitado do Cícero, está lá nos quintos. Aparece somente o meu representante, o meu advogado e o juiz. Eles resolvem isso sozinhos. O que esse idiota ia fazer lá nesse meio, nessa conversa aí? Como é que eu posso entrar aqui nesse meio? Como é que eu posso entrar por aqui? Nada. Um advogado resolvendo uma questão jurídica com o juiz, e um juiz resolvendo uma questão seríssima com um advogado. Primeira carta de João, abram para mim aí, capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeira de João, antes do Apocalipse, 2, 1 e 2. Quem achou o primeiro? Diz amém. Quem não achou, fala misericórdia, vai. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Se caso alguém pegar, temos advogado, onde? Onde que ele está? Ah, junto ao Pai. Porque ele é a propiciação. Depois eu explico para vocês o que é propiciação. O que você tornasse propício a mim? Eu te aceitar. Agora, aceitar você é legal, você é bacaninha, bonitinha. Tá? Mas você é tão desgraçado como Deus veio te aceitar, eu me torno propício a Ele. Como diz aquele cara que foi lá no templo, Cleri, ser propício a mim, pecador. Aceita que eu te seja próprio. Né? Isso é propiciação. É um ato que fazia no Antigo Testamento. É muito lindo o ato da propiciação. Vai no Google lá, estuda lá, como que fazia o ato da propiciação. Maravilhoso. E Cristo é o propiciador. O propiciatório nosso é a cruz. O propiciador é Cristo. Eu me tornei... Hein? A reconciliação. É se tornar propício a Deus. Eu não sou próprio, não é próprio eu ser de Deus. Mas Deus me torna propício a Ele. Catecúmenos, é teologia, é Bíblia. Muito bem. Então, Cleri, eu não chego lá e Deus diz, aqui está um justo, a Sandra. Ele não fala isso. Ele fala, aqui está uma justificada pela fé. Ela se tornou pelo ato de Cristo justificada. Porque se for olhar o original dela, cheio de dívida. Mas ele vai lá, o Deus abre aquelas laudas, aquele processo dessa grossura. Assim, ele abre e pago. Você não deve nada? Não. Você pagou alguma coisa? Não. Olha o cara aqui que pagou por mim. Se caso a gente pecar, diz João, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, quem? Quem? O justo. Ele é o justo. Ele é o justo. Nós somos feitos justos, declarados justos. Tanto que se chegar diante de Deus, a Marília te deve alguma coisa? Não. Mas como eu vivi com ela lá? Aqui, está tudo pago. Está pago. Que legal, agora eu vou pecar e doidado. De jeito nenhum, eu não tenho prazer nisso. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6, como eu vou viver para aquilo pelo qual já morri? Tem uma incoerência. Se você não gosta de comer feijoada, você come feijoada, você está sendo incoerente com o seu organismo. Se eu me tornei justificado, olha a palavra, não justo, eu me tornei justificado, qual é o prazer que eu tenho de praticar a injustiça? Eu posso praticar, porque ainda tem o Adãozinho. E quando faz isso, o que acontece? A primeira coisa, me faz muito mal isso. Você é um idiota, Cícero. Você é o cara, chega no espelho, você é o cara mais idiota do mundo. Por que você faz aquilo que te faz mal, seu burro? Eu falo, a única justificativa é que eu tenho um geniozinho de Adão aqui, pesado em cima de mim. Tem hora que dá vontade de meter a mão. Aquele cara me corta no sinal vermelho, eu xingo mesmo. Não tem papo. Eu levanto o dedo e põe esse dedinho para ele. Ó. Você fez isso, você está louco? O velho Adão. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu queria abençoá-lo, que ele parava na esquina. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Que esse carro seja uma bênção para a sua vida. Cuidando da sua filhinha que vai levar para a escola. Deus abençoe. Por isso é que ele vai nos acertando. O ortopedista da graça. O Espírito Santo. Isso não é papel de Jesus, não. Isso é papel do Espírito. Eles não falam que a gente não fala do Espírito Santo, né? O papel do Espírito Santo é nos tornar semelhante a Cristo. O maior esforço, o Espírito Santo fica suado todo dia. O maior esforço, eu estou usando uma linguagem simbólica, o maior esforço do Espírito Santo é nos tornar santos. Porque à medida em que eu vou me tornando santo, eu vou glorificando mais o meu Pai, vou glorificando o Filho e vou adorando a Deus no Espírito. Ele fica falando de besteirinha de Espírito Santo, é doutrina mesmo, é obra dele mesmo. Então, a justificação, Bolão, é um ato forense, jurídico, do qual eu nem imaginei porque foi na eternidade. Na eternidade passada, no presente e na eternidade futura. Eu não tenho nada com isso. O gaiato no navio, sabe? Quando acordei já estava no céu lá. Então, a justificação, agora eu vou aumentar o conceito. A justificação é um ato forense, jurídico, pelo qual Deus me declara justo. Me declara. É Ele que diz,
Jesus diz, o pai fala ao juiz, está justificado, não justo. Justificado. Estou limpo. Então, semana que vem, que 4 domingos, nós vamos trabalhar, Romanos 4. Se você quiser ler na sua casa, a partir desse conceito de justificação, você vai entender o que Paulo está falando. Lembra que eu falei que Romanos é a Bíblia dentro da Bíblia? Romanos, ele trata de todos os assuntos da salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por isso que eu dei essa introdução de Romanos, é apenas uma introdução. Eu nem mexi em exegese, não mexi em texto original, não disse o que significa no original essa palavra, quais as derivações de onde que veio do Antigo Testamento, culturalmente de onde que veio, a questão cultural da justificação do Antigo Testamento. Não mexi nisso aí. Eu só mexi na casca de Romanos. Por isso que vale a pena a gente ler, decorar, meditar, aplicar Romanos na sua vida. Você vai entender a Bíblia inteirinha quando estudar Romanos. Quando agora você estudar Abraão, a partir da outra aula, você vai dizer, eu sei que está Abraão aqui no Antigo Testamento. Eu li lá em Romanos, ele explicando isso aqui. Por quê? O Antigo Testamento está patente no Novo, está na cara. E o Novo está latente no Velho, está pulando lá embaixo, latente. E o Velho está patente no Novo. Por isso que Paulo, Romanos capítulo 4, ele vai pegar personagens do Antigo Testamento, porque era latente, e vai mostrar como isso é patente, como isso é explicado, esse sentimento de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Davi, como isso é explicado no Novo Testamento, como isso agora é claro no Novo Testamento. Sabe que eu gosto, Marília, do Deus do Novo Testamento, que ele é bonzinho, ele é o chosen, bonzinho. O do Antigo Testamento é bravo, nervoso. Eu prefiro o do Antigo. Eu prefiro o Antigo. Para me justificar? Para os meus atos? Não. Para os meus atos, qual é a chance de ser salvo no Novo? 0. O outro? Não, 0,0. No Novo, 0, no Antigo, 0. 0. Tá? Veja bem. Como é que o Deus do Antigo Testamento era bobinho? Ele diz o seguinte, eu estou usando uma expressão, lógico, né, com muito respeito. Se você adulterar, você pode ser apedrejado. Você nunca adulterou, nunca vai ser apedrejado. Se um judeu não adulterou, ele não vai ser apedrejado. Jesus disse, vocês são sacana. Olha o que vocês fizeram com a lei de Deus. O que Moisés queria dizer é o seguinte, se você olhar para a mulher com um olhar impuro, já. Qual Deus que eu quero? Eu prefiro de lá. Se você odiar o seu irmão, você já? Eu prefiro de cá. Claro, eu estou usando a brincadeira, porque tem muita gente que fala isso. Se Jesus foi um hiper Moisés, um super Moisés, eu prefiro o de lá. Vou morrer mesmo, estou ferrado do mesmo jeito. Mas eu tenho pelo menos uma folguinha ali para respirar e tal. Isso aqui não tem folga não, porque está dentro. Dentro. É o que Moisés queria para o povo hebreu. Que não fosse santo para fora. Eles fossem santos de dentro para fora, não de fora para dentro. Qual Moisés? O que vocês preferem, Jesus ou Moisés? Moisés. Manda pedra na Geni, não tem problema. Como diz o Chico Buarque. Joga pedra na Geni, se lascou mesmo, né? Então, a justificação é um ato forense, diante do qual o meu advogado se apresenta diante do Pai, sem o meu conhecimento, e paga por sua bondade, amor e misericórdia. O advogado paga todas as minhas dívidas. Olha o que diz Paulo em Colossenses capítulo 3. Ele pegou a dívida, o escrito de dívida, letra promissória, cheque, o escrito de dívida que era contra nós, ele pegou esse escrito de dívida, pregou na cruz, e zombando com esse ato, as potestades e poderes. É como se estivesse fazendo, vocês acham que o Cícero ia para o inferno? Olha lá, olha o que eu estou fazendo aqui, está pago. Justificação. É um ato forense, pelo qual sou representado diante do juiz pelo meu advogado, o qual o advogado paga todas as minhas dívidas.
Deixa eu fazer uma pergunta idiota para você. Você acha que esse advogado tem grana para pagar? Esse aí? Tem ou não? Só tem. Ele tem muito. Sobrou grana. Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe, Kleber, um pingo do sangue de Jesus que não tenha se tornado eficaz. O sangue de Jesus não é só eficiente, não é só feito de uma forma perfeita, mas ele é eficaz, ele produz aquilo que ele quer produzir. Jesus não morreu à toa, nem derramou seu sangue, nem um pingo à toa. Ele foi chamar o seu povo, que Deus chamou na eternidade para ser seu. Aí depois não vamos discutir esse negócio de eternidade, seu, aí é outra coisa. Tá? Então Deus não salvou o mundo, porque se ele salvasse o mundo, todo mundo seria salvo. É óbvio, óbvio. Senão, mas por que todo mundo é salvo? Porque Deus chamou pessoas que estão no mundo. Marília, está todo mundo aqui? Não, mas eu não estou falando do mundo inteiro. Do mundo, deste mundo aqui. Está todo mundo aqui? Não. Quando eu quis falar mundo, eu quis falar o seu avô, a sua avó. Não, esse mundo em que nós vivemos aqui. Todo mundo veio na festa? Não, faltou o fulano. Todo mundo veio para a escola dominical? Não. Faltou o Getúlio. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando isso aqui, mundo. Deus salvou o mundo, não o mundo. Deus amou o mundo, não perdeu um do mundo. Como Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas são minhas, foi meu Pai que me as deu. E nenhuma delas se extraviará. Nenhuma. Ali é o mundo das ovelhas dele, não escapa um. Porque se escapar, esse pastor é inepto, ele é insuficiente. Ele não tem aptidão para ser um pastor de ovelhas, porque ele deixou uma ovelha do seu pai se perder. Foi Deus que me deu. Nenhuma delas se perderá. Ninguém poderá tirá-la da minha mão. Esse é o pastor que eu tenho, em quem eu creio. Com paciência, a gente cria bicheira na cabeça, ele coloca óleo, tem uma vara que ele bate pesado. Você sabe quando ele bate para valer, porque ele ama. Era bravo igual você, mais do que você, quando era mãe nova. Isso aqui era um cão de bravo. Mas ele é mais bravo nesse sentido. Porque ele ama as suas ovelhas. Porque disciplinar é um ato de amor. Quem não disciplina o seu filho, não ama o seu filho. Está criando um monstrinho, um reizinho. Quem disciplina o seu filho, não castiga. Quem disciplina o seu filho, ama-o. Porque disciplinar é um ato de amor. Não é coitadinho dele mesmo, né? Porque vai crescer assim, vai virar o quê? Um cão. A disciplina é um ato de amor. E também não precisa ser tão bravo assim, mas tudo bem. Mas deu certo. Não, mas deu certo. Você é avó, minha filha. O avô é o burro chuco que o filho amansou para o neto montar. É isso aí. Olha aqui. Vamos orar, gente. Pai, obrigado por essa aula, Senhor, com conceitos tão complexos, mas que dão tanta segurança e alívio à nossa alma. Por sabemos, ó Deus, que temos um Salvador tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. Temos um advogado junto ao Pai, que Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso justificador, é Ele que paga todas as nossas dívidas. Obrigado a Deus, porque temos um Salvador assim, que o Senhor mandou o teu Filho. Não poderia ter nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum querubim, nada poderia ser tão perfeito como o teu Filho. Obrigado a Deus, porque somos agora teus em Jesus, estamos guardados em Cristo, e das mãos do teu Filho ninguém poderá nos arrebatar. Estamos certos, ó Deus, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, como diz Paulo, até o dia de Cristo. Sabemos que o Senhor tem completado essa obra da salvação em nós, e nós nos alegramos na salvação em Jesus, em nome de quem, e por quem, e para quem nós oramos. Amém. Amém. Façam um conceito de justificação e tragam para aqui. A gente vai discutir, Marília, acho que vai ser legal, porque esse é o tema central de Romanos.